Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do meu canal, professor Renato Jardim Parducci. Hoje para falar com você sobre planejamento, execução e auditoria de testes na produção de software. Nós vivemos em um momento muito acelerado de produção de software no mundo. Praticamente o software está presente em todas as atividades das nossas vidas, ou quase todas elas. Ele está presente na medicina, ele está presente na aeronáutica, ele está presente nos transportes, ele está presente na manufatura, ele está presente na agricultura, ele está presente no nosso relacionamento diário, nas redes sociais, na nossa forma de se comunicar, na nossa forma de comprar. E se tornou um instrumento extremamente crítico para a nossa vida. Portanto, inaceitável que a gente tenha falhas nesses sistemas que hoje fazem parte da nossa vida, estão tão presentes, né? A gente não admite uma falha no nosso banco, né, nas nossas finanças digitais. Então, considerando isso, a indústria de software, a indústria profissionalizada de software, claro, ela obrigatoriamente passa por garantir, através de avaliações, a qualidade do seu software. E essas avaliações elas devem seguir uma série de critérios, de métodos, passar por um processo de planejamento, um processo de apontamento da execução dessas avaliações e, obrigatoriamente, uma auditoria disso que está sendo feito, para garantir que todos os procedimentos avaliativos, resultados, estejam sendo apontados adequadamente, refletindo a qualidade do produto que se está gerando e entregando para o mercado. Baseado nesse conceito, eu quero apresentar para você agora a utilização da ferramenta Azure, né, plataforma Azure DevOps, para que você possa fazer planejamento, administração da execução, dos testes de software e as inspeções que você precisa para avaliar se os testes estão sendo feitos ou não estão sendo feitos, as taxas de sucesso desses testes, quem executou esses testes, ou seja, que você tenha condições de gerar todas as evidências de auditoria que te permita gerar um relatório de auditoria de inspeção de testes de software. Então, a partir de agora, eu vou para a plataforma Azure DevOps e vou mostrar para você então como fazer essas atividades. Bem, vamos lá então. Primeiramente, estando dentro da plataforma Azure, aqui no caso eu já criei um projeto, né? O nome dele aqui, Projeto Integrado de Sistema. No caso aqui, eu já cadastrei uma série de informações que eu vou mostrar para você para efeito de aceleração desse vídeo. Primeira coisa que você tem que fazer dentro desse ambiente é configurar o recurso de teste dentro do seu projeto. Então, para isso, você vai aqui nesse menu principal, já na tela principal do teu projeto, de visão geral. Você tem aqui uma barra de ferramentas do lado esquerdo com uma engrenagem lá embaixo. Você clica nessa engrenagem e vai nas configurações do seu projeto. E o que a gente tem que mexer aqui é ativar os test plans. Então, se isso aqui estiver em off, você vai apertar esse botãozinho e deixar ele em on. Então, para que você trabalhe com os testes, obrigatoriamente você deveria estar com pelo menos o painel Boards, que é onde fica o planejamento ativo, e o painel de testes ativo. Uma vez ativado esse painel de testes, se você clicar aqui em testes, não vai aparecer nada para você. Porque, primeiramente, você precisa fazer o planejamento para depois poder executar e acompanhar seus testes no painel de testes. Para fazer o planejamento, você vai fazer esse planejamento dentro do recurso Boards, que é onde a gente define toda a estrutura de projeto. Então eu vou clicar aqui em Boards, aqui em Boards eu tenho as opções Boards, Backlogs, né? Vou mostrar um pouquinho para você aqui a visão de Backlogs. Então aqui no caso eu já montei um backlog de projeto, ou seja, um plano de coisas a fazer dentro do meu projeto, entregas a fazer dentro do meu projeto. Lembrando que aqui eu estou trabalhando com Scrum, estou trabalhando com o método ágil Scrum, e estou fazendo um planejamento que é orientado por entrega de produto. Então aqui eu tenho épicos, que são como se fossem módulos ou grandes agrupamentos funcionais do meu sistema. Dentro de cada um desses épicos eu tenho funções
que são operações que o meu sistema vai permitir, meu software vai permitir. E aí dentro desse, no caso aqui dessa parte de software que eu tenho as funcionalidades, eu tenho para cada funcionalidade os componentes de software que eu vou desenvolver. Tá? Também posso usar esse planejamento aqui para administrar hardware que eu tenho que construir dentro do meu projeto ou configurar como eu tenho aqui um item de infraestrutura. Mas aqui eu vou focar em software. Então eu tenho aqui o meu, vamos dizer assim, módulo funcional, a minha funcionalidade e os itens que eu vou construir para poder entregar aquela funcionalidade para o meu usuário final. Né? Então aqui eu tenho um back-end, um front-end que eu preciso construir. Então eu faço esse planejamento, cada um desses itens tem todo um detalhamento, então esse detalhamento é fundamental e obrigatório e faz parte da auditoria de avaliação. Então eu preciso, dentro de cada cartão desse, discriminar detalhadamente o que é que eu vou construir, o que é que eu vou entregar, qual é o critério para aceitar a entrega desse item, e é com base nisso que eu vou especificar os meus testes. Então, aqui no caso, eu estou dizendo que o critério de aceite é entregar uma aplicação Java a partir de um front que vai ser chamado a partir de um front-end, porque aqui eu estou no back-end, que esteja trabalhando com banco de dados Oracle, persista o registro de um novo analista de suporte que está sendo cadastrado, os dados para serem guardados no banco de dados vão ser recebidos por parâmetro, um relacionamento entre analista e especialidade deve ser estabelecido no banco de dados, não deve existir dois analistas com a mesma identificação. Tá? E aqui eu falo um pouquinho do que é que eu preciso guardar a respeito do analista, né? A identificação funcional e nome são os dados que eu vou guardar sobre o analista no banco de dados. Então, eu especifico aqui na description a função em si e no critério de aceite o formato que eu vou entregar a solução para o usuário final. E a partir dessas informações eu já tenho condição de pensar em testes. Então eu não preciso necessariamente ter construído o software para construir os cases ou casos de teste. Para construir os testes eu não trabalho nesse painel, eu vou aqui agora em Boards, numa visão Board, que é a visão de painel, né? E não de backlog, que é a lista de pendências. Então eu vou partir de uma visão de lista para uma visão de painel de status de projeto. Vou clicar aqui em Boards. Aqui no caso, eu tenho um projeto que já está em andamento. Então eu tenho a lista de todos os itens a desenvolver, aqui as funções a desenvolver e os seus itens de construção. Só que agora numa visão de cartão, que eu vou movimentando aqui de uma etapa para outra. Eu posso administrar essa visão do que é novo, o que está em produção, o que já foi terminado. Eu posso filtrar aqui, criando uma visão por módulo funcional. E aí ele vai me mostrar uma visão de módulo, e o que tem dentro dos módulos eu consigo clicar aqui para navegar. Eu posso ver, enfim, visão de funcionalidade ou na visão de item a construir, tá? Eu estou trabalhando aqui com a visão de funcionalidade para poder definir os meus testes. Então, os meus testes vão ter o objetivo de entregar a funcionalidade correta e completa para o meu usuário final. Então, aqui nesse painel, para cada funcionalidade, eu clicando nesses três pontinhos, eu tenho condição de criar testes, né? Casos de teste. Então, aqui, clicando nesse botão de adicionar teste, eu consigo especificar um teste. No caso, aqui eu vou mostrar alguns já prontos e depois eu mostro uma especificação de teste para você. Então, aqui, olha, esse item funcional, cadastrar um pedido de auxílio técnico do cliente com o tipo de prioridade, eu vou clicar aqui, ó, nesse backer, né, de testes aqui, ó, e aí eu consigo ver os testes que foram planejados e executados para essa funcionalidade. No caso, eu tenho um teste de inclusão de um chamado técnico, que está com sinal vermelho, ele foi executado e falhou. Já esse outro aqui, que é a consulta de base de dados de problemas e soluções conhecidas, quando eu clico aqui no backer, eu vejo que eu tenho um teste planejado, que é a consulta por problema não registrado na base. Esse teste foi executado e ele não falhou. E esse outro aqui, que é cadastrar analista, quando eu clico aqui no backer, eu vejo que eu tenho uma simulação de falha ao tentar cadastrar um analista já existente. Esse teste foi executado e ele também não falhou, né? Então, eu tenho aqui alguns testes que falharam, outros testes que não falharam.
E onde é que eu aponto essa execução, essa falha ou sucesso? Eu posso executar o teste por aqui mesmo. Então, por exemplo, esse teste de inclusão de chamado correto, eu posso clicar aqui nessa reticências, nesses três pontinhos, e aqui eu posso executar o teste, na opção Run Test. Então aqui eu rodo o teste e faço um apontamento. Vamos entender um pouquinho como é que é a estrutura do teste, o que foi planejado, e depois eu faço uma execução para te mostrar como é que se aponta a execução e a gente depois vai ver os painéis de resultados. Então eu vou abrir um teste, vou abrir esse teste de inclusão de chamado, basta clicar nele, ele abre a ficha de teste. O teste ele é composto aqui dentro, fundamentalmente, por duas informações muito importantes. O sumário, que é um resumo do teste, e os passos, tá bem? Então, aqui no caso, é o teste de inclusão de um chamado correto. Muito bem, então eu posso vir no sumário, e no sumário eu explico alguns procedimentos preparatórios para que o teste funcione, né? Então, por exemplo, se eu quero incluir um chamado, ou melhor, eu quero incluir um usuário que está abrindo um chamado no meu sistema, esse usuário é novo, supostamente, eu vou entrar com os dados do usuário, como RG, CPF, nome, e vou mandar salvar. Mas esse usuário não pode existir no banco de dados, então eu coloco isso nessa preparação do teste que fica aqui, nessa descrição no sumário. Aqui no caso, a inclusão de um chamado. Então, o que eu tenho aqui como obrigatoriedade preparatória? Que esse chamado vai ter que ser vinculado com um usuário e com um analista atendente que devem estar previamente cadastrados. Então, eu vou escrever isso aqui, né? Para registrar um novo chamado técnico com sucesso, deve ser preparado, deve haver uma preparação que garanta que o cliente demandante e o analista. O analista eu não vou colocar porque o analista vai estar logado na aplicação, então ele vai informar o cliente demandante. Então, deve haver uma preparação que garanta que o cliente demandante já exista na base de dados de clientes da empresa. O resultado esperado é a inclusão de um chamado com seus detalhes sendo apresentado ao final o protocolo de registro e a data e hora da inclusão da ocorrência. Então aqui eu estou colocando pré-condições e pós-condições. Todo caso de teste obrigatoriamente trabalha com pré e pós-condições. Posso colocar também um resumo de objetivos, garantir, ou melhor, simular a inclusão correta de um chamado técnico, mediante a informação completa e correta dos seus dados. Então, aqui eu tenho objetivo, pré-condição, pós-condição. Com isso, com pelo menos isso, eu já consigo pensar agora nos passos do teste, e aí eu vou para steps. E os steps, então, eu vou discriminando passo a passo o que é que o testador vai fazer durante o teste. Então, eu coloquei aqui inicialmente acessar a tela de chamados. Resultado esperado, a tela tem que ser exibida. Então, se eu chamar a tela e ela não for apresentada, eu estou com bug. Depois, ele vai informar o ID do usuário solicitante, mostrar o ID digitado
mais um nome vinculado com ID. Então, olha que interessante. A gente colocou aqui no sumário que o nosso cliente vai estar pré-cadastrado. Então, aqui nos passos, eu digo que o usuário testador ele vai informar a identificação do usuário que está abrindo o chamado e o sistema vai buscar as informações desse cliente usuário e vai trazer as informações desse cliente usuário na tela, no caso aqui só o nome dele. Então, com isso, eu estou dizendo o seguinte, que essa é a resposta do sistema para aquela ação do testador. O testador não vai enxergar que o sistema vai fazer uma busca por SQL numa query com uma chave de ID. A única coisa que ele sabe, ele digita o ID e assim que digita o ID, o sistema por trás faz a busca e exibe o nome do usuário. Se não exibir o nome do usuário, estamos com problema, o usuário não existe, não pode abrir chamada, né? Então, aqui no caso, é o teste de inclusão correto. Então, o chamar usuário existirá. Eu não vou colocar aqui uma condição if, se existir ou não o usuário. Não preciso disso, porque eu estou garantindo na preparação que aquele cliente, aquele usuário cliente, está cadastrado. Então, ele vai mostrar o nome do usuário. Passo número 3. O que a gente faria então? Bom, mostrou o usuário, ele vai descrever o incidente reportado pelo usuário solicitante, o demandante. Vamos trocar aqui para demandante. Assim que ele descreve, eu vou dizer o seguinte, que vai ser exibido na tela o texto digitado. Pode parecer uma bobagem isso que eu estou escrevendo, mas não é. Imagina que ele estivesse digitando aqui uma senha. E a senha não pode ser exibida na tela. Vão aparecer lá asterisco, hashtag, pontinho, no lugar de cada dígito que ele teclar. Então, se eu tivesse descrito no passo 3, informar digitar a senha, ali no expected result, resultado esperado, estaria dizendo, vai aparecer um pontinho para cada caractere digitado pelo usuário. E não exibirá a senha digitada, né? Porque não faz sentido exibir a senha digitada na tela. Muito bem. Então, olha só, recapitulando, acessa a tela, mostra a tela, informa o ID do usuário, o ID do usuário aparece junto do nome do usuário que vai ser buscado no banco de dados. Depois ele descreve o incidente, exibe na tela o texto digitado. E aí, vamos supor aqui que em seguida já seja a inclusão. Então aqui eu vou colocar aqui que ele vai disparar a inserção, a inclusão da ocorrência, do registro da ocorrência. E aí, o que eu tinha lá como resultado esperado pós-condição do meu teste? Está aqui, ó. A inclusão do chamado, com seus detalhes. No final vai apresentar o protocolo de registro, a data e hora de inclusão da ocorrência. Então, eu vou colocar isso aqui, ó. Exibido o protocolo de registro e a data e hora de inclusão da ocorrência. Pronto, então eu tenho aqui o meu teste com cada ação do testador e cada resultado esperado como resposta. Durante a execução do teste, se qualquer um desses itens aqui não funcionar nesse formato, a gente tem um reporte de falha. Se eu quiser trabalhar com dados específicos no meu teste, por exemplo, eu quero usar um ID específico já pré-cadastrado no sistema. Ok, então o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar no resumo as informações que eu quero que sejam utilizadas. Então, para registrar, deve haver a preparação que garanta já existe no banco de dados da empresa, sendo que a identificação desse cliente / usuário demandante está pré-fixada nos passos do teste. Posso escrever até aqui qual é o ID que eu quero usar, mas aqui no caso eu vou fazer o seguinte, eu vou lá em Steps, né, em vez de colocar aqui no Summary, eu vou aqui em Steps,
E aí eu posso criar parâmetros aqui embaixo. Ó. Eu posso colocar aqui, por exemplo, descrever o incidente reportado pelo usuário demandante, né? Informar o ID do usuário. E aí eu coloco aqui um arroba e o parâmetro ID user. ID user. Quando eu coloco o ID user aqui, ele já cria aqui embaixo para mim, tá vendo? Ó, parâmetro versus ID user. Eu posso colocar aqui. Eu posso colocar U0321. Esse é o ID que eu quero usar. Então, toda vez que você criar um arroba aqui, ele cria uma variável, você instancia a variável aqui. Tá bem? E como ele vai estar pré-cadastrado, o nome dele eu já sei, porque consta no banco de dados. Então, eu vou colocar aqui, ó, mostrar o ID digitado, né, mais o nome do usuário vinculado com o ID. E aqui eu vou colocar mais um arroba. Posso colocar aqui mais uma arroba. E aqui eu vou colocar nome user. E vou especificar qual é o nome do usuário. Coloquei nome user aqui, ele aparece aqui do lado agora. Eu posso colocar aqui o nome do usuário que eu quero testar, eu quero vinculado com esse usuário. Vai ser o Renato Barducci. Tá? Eu posso acrescentar outros aqui no meu teste. Eu posso fazer esse teste aqui com várias situações de usuários pré-cadastrados. Tá? Eu vou deixar um só aqui, mas poderia aqui criar um outro usuário, sem problema nenhum. 104444, né? Usuário X, tá bem? Então, aí eu vou executar o teste com esses parâmetros. Muito bem. Feito isso, então, eu tenho um caso de teste montado. Então, eu tenho aqui os passos do meu teste, parâmetros do meu teste e o resumo dos objetivos, pré-condição e pós-condição. Tudo isso aqui será objeto de auditoria. Então, quando eu estiver auditando testes, eu vou lá no backlog de produto, eu vou olhar qual a especificação da funcionalidade, que é que essa funcionalidade está prometendo entregar, como está sendo prometido entregar isso para o usuário, e daí eu vou conferir se os casos de teste criados para aquela funcionalidade estão devidamente corretos, correlacionados, se cobrem tudo aquilo que a funcionalidade diz que ia permitir, né? E vou conferir se a estrutura dos casos de teste está completa e correta, com o resumo, com pré-pós-condição e os passos devidamente documentados, sendo que a gente sempre vai dar preferência para fazer testes com controle sobre as variáveis. Porque quando eu faço um teste sem controle de variáveis, eu não sei o que o usuário vai digitar, o que o testador vai digitar na verdade, e eu não tenho garantia plena de que o teste vai ocorrer conforme previsto, né? Então aqui no caso eu tinha uma obrigatoriedade do meu usuário demandante estar pré-cadastrado. Se eu já sei quais usuários eu vou usar no teste e coloco aqui, o testador não tem que pensar e inventar usuários ou chutar usuários que eventualmente não vão existir, aí o teste não vai rolar, né? Então eu quero um teste de inclusão correta de chamado, eu já coloco aqui quais os valores que eu quero que ele inpute para garantir que o teste funcione. Outra coisa que eu posso fazer também, eu posso colocar aqui, por exemplo, na descrição do incidente reportado, eu posso colocar um texto. Porque eu posso colocar aqui que ao final do teste, depois que exibir aqui o registro de data e hora e inclusão da ocorrência, eu posso colocar mais um passo adicional dizendo o seguinte, que o testador vai ter que fazer uma query no banco de dados, buscando pelo protocolo que foi apresentado na tela, e ele tem que encontrar a descrição do chamado exatamente como ele descreveu aqui gravada no banco. Aí eu fecho o teste de maneira perfeita. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar aqui, ó, descrever o incidente reportado. E vou colocar aqui, nesse cara aqui também, uma variável. Opa! Aqui não. Vou colocar aqui na frente. Descrição incidente.
Coloquei o descrição incidente aqui, dou um Enter aqui, ele já vem aqui para baixo, ó, cria a coluna. Descrição incidente. Computador não liga. Vou usar a mesma descrição nos dois. Computador não liga. Tá? Então, dois usuários demandando a mesma coisa. E aí, vou voltar aqui nos meus passos de teste, vou incluir mais um passo que vai ser o seguinte. Realizar pesquisa por query no banco de dados de chamados, pesquisando pela chave do protocolo gerado, conferindo. Não, vou deixar assim. Realizar pesquisa de query, pesquisando a chave do protocolo gerado. E aqui eu vou colocar a resposta esperada, né? Resultado esperado é exibidos os dados do registro no banco de dados com o protocolo data e hora exibidos anteriormente e a descrição informada, que eu sei qual é, que é computador não liga, né? Então aqui eu não vou confiar só na tela, eu vou fazer a execução do teste na tela e no final eu faço uma query para ver se gravou no banco. Perfeito, está aqui meu caso de teste. Então já mostrei para você como é que cria o caso de teste aqui no Azure DevOps. Muito bem, então eu estou aqui com o teste de inclusão de chamado correto. E eu quero executar esse teste, né? Eu tinha aqui uma execução anterior dele que falhou, inclusive o caso de teste aqui estava até incompleto, né? Eu aproveitei para completar, mas eu tinha feito uma simulação aqui que falhou. Então agora que ele está correto, completo, eu já consigo executar ele perfeitamente, eu vou executá-lo. Então eu vou vir aqui no Reticências e vou dar um Run Test. Ele vai abrir uma janela na web, onde eu vejo agora os passos do meu teste. Eu vejo aqui os passos do meu teste. E aqui ao lado eu tenho um tiquezinho para eu informar se passou ou não passou. Verdinho passou, xizinho vermelho não passou. Então eu tenho aqui, ó, acessar tela de chamados, resultado esperado, exibida tela de chamados. Perfeito, passou. Clico aqui. Informar o usuário tal. Resultado esperado, tem que mostrar o Renato Parducci. Aconteceu isso? Sim, aconteceu. Escrever um incidente reportado como o computador não liga, né? Exibido o texto na tela. Funcionou? Funcionou. Perfeito. Disparar a inclusão do registro da ocorrência. Exibido o protocolo de registro, data e hora da ocorrência. Então, imagine eu testando aqui, rodando na tela. Ah, sim, apareceu. Perfeito. Então, o registro aqui que funcionou. Realizar a pesquisa por query no banco, vendo se a chave, né, pesquisando pela chave do protocolo, tem que ser exibido, então, o protocolo, data e hora e a descrição. Ah, tudo certo. Maravilha. Tiquei em tudo aqui, não tenho nenhum problema, então não vou fazer nenhuma observação e salvo. Salvei. Então agora, olha, ele passou no teste, tá? Se eu quiser conferir os detalhes dos testes, gerar gráficos, relatórios, né? Porque aqui eu vou fazendo só o apontamento das execuções, uma a uma. Então eu crio os casos de teste e aponto as execuções dos testes. Mas se eu quiser ter um painel com o resumo de tudo que eu fiz, eu vou agora aí sim no backerzinho de teste. E lá eu tenho os test plans. Tá? Aqui você está vendo, ele está mostrando aqui Sprint 2, né? Eu posso clicar aqui em Test Plans e eu vou no painel geral. Esse painel geral ele me mostra todas as sprints que já foram realizadas. Sprints já terminadas e sprints Scrum que ainda estão em andamento, em execução. E aí, para dentro de cada sprint, eu tenho os casos de teste. Tá bem? Então, se eu quero explorar os detalhes de sucesso ou insucesso nos testes, eu preciso clicar em uma dessas sprints, porque os resultados vão ser monitorados e gerenciados por sprint, porque essa é a regra do Scrum.
Então, eu vou pegar aqui e vou dar uma olhadinha na Sprint 3, por exemplo. Então, olha só, a Sprint 3 aqui eu tinha 2 casos de teste cadastrados. Consultar a base de dados de problemas e soluções conhecidas e cadastrar um pedido de auxílio técnico do cliente com tipo e prioridade, né? E aqui eu tenho, quando eu clico neles, eu tenho um painelzinho de resultado, tá? Então aqui para esse primeiro aqui eu tenho um chart que é um gráficozinho que só mostra se ele rodou ou não rodou, né? Esse outro aqui eu tenho um gráficozinho de status e também um gráfico mostrando quem executou esse teste. Então, se esse teste for executado de novo, vai aparecer aqui um novo por uma outra pessoa, vai aparecer uma segunda execução por uma outra pessoa, tá bem? Aqui a quantidade de testes que foram feitos, quantas vezes esse teste, perdão, foi rodado, foi executado dentro de um período. Então aqui está mostrando um período de 8 dias. Quantas vezes esse teste foi executado? Ele foi executado uma vez só. Como é que você cria esses painéis? Você vai aqui no botão New, e aí você pode criar um painel em cima do caso de teste em si ou dos resultados do teste. Então, vou pegar aqui resultados de teste. Você escolhe o tipo de gráfico, tá? Então, aqui eu pego o tipo de gráfico e aqui eu seleciono o que é que eu quero mostrar nesse gráfico, tá? Tipo de falha, agrupado por resultado, né? Aqui no caso não tem nenhuma documentação de tipo de falha, mas se tivesse ele ia mostrar aqui, tá bem? Quando falha, você coloca uma observação no teste dizendo que falhou. E aí ele pode agrupar por tipo de falha. Então eu criei esse gráfico, então agora eu tenho mais um gráfico, que é esse gráfico aqui por tipo de falha. Tá bem? Então é muito simples, você vem aqui e cria qual é o tipo de gráfico que você deseja, tá bom? Você pode fazer gráficos mostrando os testes executados por prioridade, né? Testes executados ou não, tá bom? Resultados de teste, tem várias opções aqui dentro. Então, esse painelzinho aqui está me mostrando essa visão de cada um dos testes, tá bom? Cada um dos testes eu vejo por aqui. Eu também tenho aqui, ó, dentro do meu Becker, aqui eu tenho os testes plenos onde eu entrei antes, eu tenho aqui o Progress Report. No Progress Report eu consigo ter uma visão geral de todos os testes do meu projeto. Então isso aqui é muito interessante, né? Eu consigo ver quantos testes eu tenho planejados, né? Quantos testes foram executados, quantos testes passaram por sprint. Então, aqui ó, no Progress Report, você vai selecionar a sprint aqui em cima. Eu posso querer ver todas as sprints de uma vez, por exemplo, eu quero ver todo o meu projeto. E aí ele me mostra todos os testes planejados, quantos por cento dos testes já foram executados. Isso me dá um mapa de cobertura dos testes em relação àquilo que eu preciso testar para que a solução inteira seja validada. Tá bem? Então, eu consigo ter aqui os gráficos para o meu projeto inteirinho. E aqui embaixo, de novo, a visão por sprint de quais são esses testes que foram planejados, se foram executados, se passaram, se falharam ou se não executaram. Tá bom? Tá aí. E aqui são filtros, né? Eu posso fazer diversos filtros aqui. Filtrar só o que passou, só o que falhou, tá? Filtrar o testador, muitas coisas interessantes aqui no Azure DevOps para você poder acompanhar seus testes. Então, a auditoria vai envolver fundamentalmente checar se todos os requisitos do projeto foram devidamente documentados em um backlog, com descrições, critérios aceites de todos os itens e de preferência as prioridades dessas funcionalidades, porque a prioridade da funcionalidade ela também vai fazer parte da prioridade do teste, né? E a gente, para liberar um software em geral, a gente não libera o software se eu tenho alguma funcionalidade crítica que ainda não foi validada. Existem funcionalidades que não são tão críticas, como às vezes uma consulta muito específica, né? Um gráfico muito específico, que pode estar com algum tipo de problema, por exemplo, de formatação, mas não é grave para eu liberar o software ou para evitar que eu libere o software. Agora, tem testes que se eu não realizei, eu não posso liberar o software porque aquele item funcional é fundamental
está na base, no alicerce daquilo que o usuário espera utilizar, né, no seu dia a dia. Então é isso. A gente vai checar o backlog, checar a descrição, critérios de aceite, prioridades. Depois a gente vai checar os testes, os sumários, resumos, pré-condição, pós-condição, né, preparação pós-condição, passos, variáveis de controle de teste, a atribuição dos testadores e, por fim, a checagem dos painéis de evolução de teste e resultado de teste. Com isso, a gente tem, então, a auditoria completa que eu preciso aqui para que a gente tenha segurança no lançamento de um novo software. Bom, finalizando a nossa conversa aqui, o meu intuito não é apresentar para você como usar a plataforma Azure DevOps por completo para fazer um planejamento, gerenciamento de todas as atividades de um projeto Scrum. Você encontra esse material no meu canal, dividido em diversos vídeos que te apresentam a plataforma para fazer diversas coisas, né? Criar o backlog, planejar sprints, definir tarefas dentro de sprints, controlar o andamento do projeto em si. Meu objetivo aqui era falar de teste e auditoria de testes. Então, eu mostrei para você aqui como é que se cria um teste dentro da plataforma, como é que se gera lá os painéis de acompanhamento, se acompanha esses testes e quais são os principais pontos que a gente tem que atentar para garantir que a gente passe nas auditorias de qualidade que vão garantir que o nosso produto esteja pronto para ser liberado para o mercado com a maior segurança possível. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique ligado para os próximos conteúdos do canal.